Como a proatividade e experiência das forças ucranianas deram a ela uma vitória importante e mostram ao mesmo tempo o quão mal estão as forças de Putin. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O oficial ucraniano Maxim, pelo menos esse é o nome que ele usa no Twitter, explicou em uma thread que está correndo o mundo hoje a história militar mais significativa do dia, como a Ucrânia destruiu todo um batalhão russo numa tentativa de cruzar o rio Siversky Donets. Antes de mais nada, por que esse rio é importante? O rio Siversky Donets é um rio de porte relativamente grande e corta a região de Donbás, uma região da Ucrânia que atualmente está sendo atacada pela Rússia. Os ucranianos, desde o início dessa guerra, têm adotado a técnica de dar espaço para os russos atacarem, recuando em uma linha móvel que permite que causem grandes perdas aos inimigos. Em última análise, estão trocando metros por corpos. Não interessa aos ucranianos cerrar uma linha defensiva forte, justamente porque planejam fazer depois uma contraofensiva. Os russos, de fato, avançam bem devagar, mas acabam pagando com a vida de muitos dos seus combatentes e deixando muito equipamento para cada metro avançado. Os ucranianos também têm baixas, lógico, mas são sempre muito menores em quem defende do que em quem ataca, principalmente sem uma linha fixa de defesa. A estratégia é a mesma que foi usada no norte da Ucrânia, na Batalha de Kiev. Quando as forças russas estiveram enfraquecidas o suficiente, os ucranianos partiram para a contraofensiva. A Rússia, no norte, só decidiu pela retirada estratégica, entre aspas, de suas tropas depois que elas já estavam perdendo várias cidades seguidas para os ucranianos e iriam ser expulsas de qualquer forma. Essa técnica tem funcionado também no Donbás. Tanto que os russos têm perdido muitos soldados, muito equipamento e têm avançado muito pouco. É só fazer as contas e ver que, mantido o ritmo atual, morrem todos os russos antes deles tomarem o Donbás, que seria, no final, o objetivo deles, segundo o próprio Putin. Porém, essa estratégia possui alguns riscos, sendo o principal deles os russos conseguirem furar a linha de defesa ucraniana e isolar parte das tropas em um bolsão. É o que estão tentando fazer nessa região, tentando ligar Bilohorivka a Popasna, fechando todas as tropas ucranianas na região de Lysychansk. Sem linhas de reabastecimento, as tropas ucranianas certamente teriam problemas em manter sua estratégia ali. Maxim é um oficial de engenharia do exército ucraniano. Ele já serviu um período na guerra do Donbás antes dessa invasão. Lembre-se, a Ucrânia já está brigando com a Rússia desde 2014 na região do Donbás. Os supostos movimentos separatistas, entre aspas, que existem ali são puramente fabricados pelos russos. Então ele, tal como boa parte das forças ucranianas, já tem experiência lutando na região. Segundo ele, no dia 6 de maio, soldados da 17ª Brigada Ucraniana de Tanques, que estavam na região de Bilohorivka, notaram que os russos começaram a acumular muitos veículos do outro lado do rio Siversky Donets, indicando que tentariam uma passagem. O comandante da brigada então pediu auxílio para os engenheiros militares para montar uma patrulha de reconhecimento e verificar onde estariam fazendo essa travessia. O oficial Maxim ficou responsável por fazer essa patrulha acompanhado de um pequeno grupo de soldados para a segurança. Fizeram o caminho entre Hirohivka e Bilohorivka no dia 7 de maio, observando onde poderiam ser iniciadas as pontes dos russos. Ele identificou que havia um local específico bem privilegiado e provavelmente seria o usado pelos engenheiros russos. Segundo ele, o rio naquela região tem 80 metros de largura e eles precisariam, portanto, de 8 partes de pontes móveis para fazer a travessia. E, além disso, uma ponte desse tamanho precisaria de apoio de um barco para sua construção. Assim, ainda no dia 7 de maio, Maxim encerrou seu trabalho e fez o reporte indicando as coordenadas mais prováveis da ponte russa e a informação de que, caso a visibilidade estivesse ruim, as tropas poderiam se guiar pelo barulho de um barco. Haveria um barco para ajudar. Os russos, lógico, fizeram o possível para esconder sua ponte. Já há alguns dias eles estavam colocando fogo na mata na região próxima, gerando um bocado de fumaça. Escolheram ainda a manhãzinha do dia 8 justamente porque havia uma densa neblina na região e ainda jogaram algumas granadas de fumaça na região para evitar que drones ou mesmo pessoal em terra visse a ponte sendo montada.
Porém, já avisados, os soldados da guarda notaram exatamente o som de um barco e fizeram um alerta na manhã do dia 8. A artilharia já estava pronta, mas eles esperaram em silêncio que os russos concluíssem ou quase concluíssem sua ponte e passassem alguns veículos para o outro lado antes de iniciar o ataque para maximizar o dano russo. Já havia alguma batalha entre ucranianos e russos do lado ucraniano do rio quando a artilharia começou. Foram 20 minutos ininterruptos de bombas explodindo em cima dos russos e sua ponte. O bombardeio foi complementado por aviões ucranianos também. Segundo Maxim, ele nunca viu uma batalha tão pesada na vida dele. Com a ponte destruída, ainda haviam várias tropas e carros de combate russo do lado ucraniano do rio, mas estavam em minoria cercados de ucranianos. Os russos então tentaram construir uma segunda ponte às pressas para resgatar os combatentes de lá ou enviar reforços, porém a segunda ponte foi novamente alvejada fortemente pela artilharia e destruída. Alguns soldados russos voltaram para o lado russo nadando pelo rio. A batalha só terminou no dia 9 pela manhã, mas só no dia 10 puderam fazer o reconhecimento do local e ver uma quantidade enorme de russos mortos, tanques, carros de combate, tudo em ruína. A contagem feita posteriormente indica, no mínimo, 73 veículos, porque são os totalmente visíveis no local. É possível que alguns tenham caído completamente no rio ou estejam debaixo de vegetação. Veículos suficientes para um batalhão russo inteiro. Imagina-se que, em termos de soldados russos mortos, os números se encontrem entre 1.000 e 1.500. Ainda não há um número oficial. Ou seja, um batalhão russo tem entre 700 e 1.000 soldados. Estamos falando aqui de, no mínimo, um batalhão russo inteiro dizimado nessa tentativa de travessia. A Rússia iniciou essa guerra com cerca de 139 batalhões. Estima-se que hoje tenha 97 batalhões dentro da Ucrânia, porém poucos deles a essa altura estão completos. A maior parte já perdeu uma boa parte dos seus quadros. Equipamentos, é verdade, a Rússia deve ter mais em estoque, é relativamente fácil repor, mas soldados não há tantos assim. E Putin chegou a pensar em fazer uma convocação em massa, mas a situação política dele impede isso. Se fizer, ele cai mais rápido ainda. Existem vários pontos que a gente pode destacar dessa história. Os 8 anos de guerra na Ucrânia produziram uma enorme quantidade de soldados e oficiais experientes. As tropas russas não têm nem perto da experiência de guerra da Ucrânia. Na Síria, o exército russo só fez defesa e apoio aéreo. E isso num céu onde é soberana, não precisa ter medo de artilharia antiaérea ou outros aviões. Oficiais e soldados experientes e motivados fazem muita diferença. Os russos conseguiram atravessar o Siversky Donets mais a oeste alguns dias antes, na região de Dronivka. Eles conseguiram lá estabelecer bases do lado sul e ameaçam Siversky, que é defendida pelos ucranianos. Embora isso seja evidentemente ruim para as forças ucranianas, não é algo tão arriscado quanto na região de Bilohorivka, onde poderiam fechar um contorno muito mais rápido. Importante notar que os russos estão perdendo muitas tropas, mas não estão todos mortos ainda. Ainda tem muita guerra para acontecer. A Força Aérea Ucraniana, que os russos afirmaram ter destruído totalmente no terceiro dia da guerra, está fazendo bombardeios na linha de frente. Tudo isso aconteceu há poucos dias atrás, e aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo você pode hoje ver o relato, quase em tempo real, do ocorrido, em primeira mão, de um dos soldados que participou da ação. E ele só não pode comunicar essas coisas antes porque, lógico, isso poderia prejudicar os próprios planos ucranianos. Guerras nunca mais serão a mesma coisa depois dessa. Sempre vão envolver agora um fator de propaganda, de mostrar o que você está fazendo, mostrar como está funcionando a guerra. E a Rússia está com sérios problemas, porque ela não está conseguindo fazer isso que o lado ucraniano consegue fazer tão bem. Deve ser por isso que o Macron andou puxando aquele papo de vamos encerrar essa guerra, vamos fazer um cessar-fogo, ou temos que dar uma rampa de saída para Putin. Os russos podem até estar avançando ainda, mas a estratégia ucraniana garante que os russos vão perder essa guerra. E Putin já está ciente disso. Macron é o líder europeu que Putin tem o maior diálogo. Certamente Putin já está ciente da inevitabilidade da sua derrota. O problema é que ninguém vai embarcar nessa solução meio termo para dar uma rampa para Putin sair. Ele vai ter que pular do trem ele mesmo. A Ucrânia sabe que vai ganhar a guerra e espera reconquistar agora todo o seu território original, inclusive o Donbás e a Crimeia.
Putin está tão sem saída que até a China, que posa de aliada da Rússia, emitiu declaração que reconhece a integridade territorial da Ucrânia, incluindo Donbás e a Crimeia como ucranianos. As coisas não vão bem para Putin. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!